Muito bem, então já estamos no ar. Então, boa noite oficialmente para quem está assistindo agora. E hoje, na nossa aula, a gente vai tratar da atividade 3, da correção dessa atividade que trata das grandezas vetoriais. Então, são 10 questões que resumem bastante, praticamente tudo daquilo que a gente tratou nas últimas aulas, nos últimos vídeos que estão postados lá no canal, certo? Então, eu vou passar uma por uma e a gente vai fazendo os comentários para que vocês possam estudar depois. Então, vamos lá, começando da questão 1. O enunciado diz assim: dentre as 4 alternativas a seguir, referentes às grandezas vetoriais, marque a falsa, ou seja, das 4, uma delas está incorreta, e eu quero saber qual é. Então, primeira, grandezas vetoriais devem apresentar intensidade, direção e sentido. 3 atributos. Isso é verdadeiro. Como a gente viu lá no vídeo, como eu discriminei isso lá detalhadamente, a grandeza vetorial tem que ter uma intensidade, que também é chamada de módulo ou de magnitude, e ela corresponde ao valor numérico da grandeza e uma unidade. Então, por exemplo, uma força, 10 newtons, e outras grandezas vetoriais que a gente vai ver. Ou seja, o valor numérico com a unidade de medida é a intensidade da grandeza, ou seu módulo, ou sua magnitude, como a gente pode chamar, ou ainda até intensidade. Além disso, essa grandeza vetorial tem uma direção, uma reta no espaço ao longo da qual aquela grandeza atua, uma força, uma velocidade, etc. E nessa direção há também um sentido de atuação dessa grandeza. Então, se a gente imaginar um exemplo simples, numa reta horizontal, eixo X, a gente pode ter um sentido para a direita ou para a esquerda. Então, essa primeira afirmação é verdadeira em relação aos atributos de uma grandeza vetorial. Segunda afirmação, duas grandezas vetoriais são somadas segundo a regra do paralelogramo. Isso é verdadeiro também. Como a gente viu, somente as grandezas vetoriais é que podem ser somadas segundo a regra especial do paralelogramo. Por quê? Porque essas grandezas têm direção e sentido. Então, a gente pode desenhar um vetor, uma setinha com uma ponta, e formar aquele paralelogramo. Para as grandezas que não são vetoriais, as chamadas escalares, não há direção. Elas não têm direção. Se a gente imaginar um volume de 5 metros cúbicos, ele não tem direção, ele não age ao longo de uma reta. Então, não há como você construir paralelogramo com grandezas que não têm direção. Por isso, a segunda afirmação, ao associar a regra do paralelogramo à maneira de se somar apenas grandezas vetoriais, é absolutamente correta. Última, uma grandeza vetorial pode ser representada por um segmento de reta orientado. O que é um segmento de reta orientado? É uma forma dos matemáticos se referirem a uma seta. Um segmento, um pedaço de reta que tem uma ponta que indica um sentido. Isso é verdadeiro? Absolutamente verdadeiro. Toda grandeza vetorial pode ser representada por uma setinha, ou seja, por um segmento de reta orientado. Por eliminação, a errada tem que ser a número 3. Conferindo? Veja lá, ó. Leia sempre com atenção toda afirmação muito forte feita em respeito a alguma coisa de física. Vê bem, são todas as que vão seguir, todas grandezas vetoriais. Ou seja, a 3 só é verdadeira se aquelas todas que estiverem listadas aí forem vetoriais. Se uma delas não for, isso anula a verdade dessa afirmação, ela passa a ser falsa. Então veja, tem que testar todas. Força é uma grandeza vetorial? Sim, força é uma grandeza vetorial. Deslocamento é uma grandeza vetorial? Como a gente viu lá no vídeo, na aulazinha, também é uma grandeza vetorial. E tempo? Tempo, não. O tempo é uma grandeza escalar. Tempo não tem direção. Embora alguns aí possam querer associar direção e sentido ao tempo,
mas isso é uma outra história, fora daquilo que a gente trabalha nas situações ordinárias do dia a dia. O tempo não é vetorial, ainda que você possa associar uma direção e o sentido a ele. Passado é um sentido, etc. Mas tem um problema. Qual é o problema? É a segunda aqui, ó. Né? Duas quantidades de tempo não são somadas segundo a regra do paralelogramo. Ou seja, se numa viagem você gastou no primeiro tempo 2 horas e no segundo tempo 3 horas, o total, a resultante do tempo de sua viagem será 5. 2 mais 3, uma simples soma sempre. Ou seja, o tempo não obedece à regrinha do paralelogramo e, por isso, também ele não é uma grandeza vetorial. Com isso, então, essa afirmativa aqui, a terceira, é falsa. Ela seria verdadeira se todas as listadas fossem. Duas são, mas as todas não são. Né? Então, por isso, nesse caso, qual é a afirmativa falsa? A resposta é a terceira. Então, uma primeira questãozinha que dependia de você ter assistido a aula com atenção, feito revisão e lembrado dessas informações básicas. Dúvidas, vai anotando aí e põe no chat, tá? Para a gente tirar depois. Alguma pergunta específica sobre alguma dessas questões. Muito bem, na sequência vem lá. Instrução para as questões de 2 a 8. Todas elas vão se referir ao que vem aí. Então, diz aí a instrução. Considere com atenção as 6 forças representadas pelos vetores da imagem 1, que virá daqui a pouquinho. Em cada uma dessas questões, as afirmações feitas vão se referir às forças dessa imagem 1. Cadê a imagem 1? Onde está? Está aí a nossa imagem 1. Então, observe com atenção como foi pedido lá. Primeira coisa aí que você deve atentar é que essa figurinha é feita numa escala. O que é isso? Cada quadrículo desse aqui, cada quadradinho, ele tem uma escala própria. Qual é a escala? O lado do quadradinho corresponde a 10 newtons, seja na horizontal, seja na vertical, certo? Então, é isso que a gente deve ficar atento em primeiro lugar nessa imagem. Segundo, olhar com atenção as direções e os sentidos das forças. Repara que algumas delas aí, ó, essas duas aqui, são indicadas em relação a um ângulozinho formado com a linha horizontal. Então, essas são informações básicas que vão ser exploradas nas questões seguintes, ok? Então, cada quadradinho, 10 newtons de lado, para que a gente possa fazer medidas da intensidade, do módulo, da magnitude dessas forças aí. Perfeito? Então, vamos lá. Questão número 2. Julgue a afirmação seguinte como verdadeira ou falsa. F2 e F5 possuem a mesma direção. Então, veja, peguei um pedacinho da imagem para facilitar aqui a nossa visualização. Então, força F2 é essa, força F3. F5 é essa daqui. Então, F2 e F5. Observe, F2 e F5 são paralelas. As duas retinhas que passam por elas, ó, são paralelas. Forças paralelas ou vetores paralelos são exatamente vetores de mesma direção. O que é uma direção no espaço? É uma reta. Portanto, se duas retas são paralelas, elas duas correspondem a uma mesma direção. Então, a gente diz lá, direção do eixo X, direção do eixo Y, ou outra. De qualquer forma, toda direção no espaço é uma reta. Retas paralelas correspondem a uma mesma direção. A direção só muda se as retas não forem paralelas. Essas duas são paralelas. A F2 e a F5 são paralelas. Ah, muito bem. Então, elas têm a mesma direção? Tem, sim. Ah, professor, mas uma aponta para a direita e a outra aponta para a esquerda. Isso não é referência de direção. Para onde a nossa setinha, o nosso vetor aponta, refere-se a quê? Ao sentido da força. Por isso, no caso dessas duas que estão sendo mencionadas,
Elas têm a mesma direção porque são paralelas. Então, sempre que dois vetores forem paralelos, eles têm, por definição, uma só direção. Né? Então, nesse caso, resposta é verdadeira. Então, nesse caso aqui, eles têm a mesma direção porque são paralelos, têm sentidos contrários. A questão não falou de sentido, né? Então a gente tem que julgar apenas se são de mesma direção. Tá? Então registra aí, lembra sempre, retas paralelas, uma mesma direção. Questãozinha número 3. Julgue a afirmação seguinte também como verdadeira ou falsa. Então vamos ver lá. F3 e F6 possuem a mesma intensidade, mesmo valor, mesmo módulo, mesma magnitude. Bom, para saber isso, eu tenho que usar aquela escala que eu falei no começo. Cada quadradinho desse corresponde a 10 newtons, como está indicado lá na imagem 1. Então, ele está falando de F3, que é essa daqui, e está falando de F6, que é essa outra. Muito bem. Como saber, então, se elas têm a mesma intensidade? Contando os quadradinhos, né? A primeira a gente consegue observar muito fácil. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos, né? 5 medidas de escala da nossa imagem. Como cada quadradinho são 10 newtons, 5 vezes 10, 50 newtons. Então, a intensidade de F3, seu módulo, vale 50 newtons. Essa, fácil. Mas eu tenho que saber o valor, o módulo, a intensidade do F6, para verificar se são iguais, né? Se são a mesma intensidade. Aí nós temos um pequeno problema. Né? É um problema, mas é pequeno. Qual é? Repara que a direção da nossa força não é paralela aos quadrinhos. Portanto, não tem como contar diretamente os quadrinhos, como eu fiz aqui com a F3. Eu teria que usar outro mecanismo. Qual é o outro mecanismo que eu tenho? Ora, como saber esse comprimento aqui? O outro mecanismo é usando geometria, usando o desenho da figura. Se a gente olhar com atenção, olha só o ponto de origem dessa força. Ela começa aqui. Pois bem, daqui para a direita, eu tenho 4 quadradinhos, 40 newtons. Daqui para a extremidade da força F6, eu tenho 3 quadradinhos, 30 newtons. Ora, observa que essa geometria aqui é um triângulo retângulo, ó, né? Um triângulo de Pitágoras, tá vendo? Esse desenho que eu estou fazendo aí com o apontador. Então, se é um triângulo retângulo, você pode usar o teorema de Pitágoras. Então, eu quero saber quem? A hipotenusa desse triângulo, quanto que ela mede. Então, raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras, como a gente revisou. Então, veja, 40 é um cateto. 1, 2, 3, 4 vezes 10. E aqui, 30 é o outro cateto. Então, você teria que fazer Pitágoras para os lados de 40 e 30. Quanto que vai dar isso? Se você fizer, vai dar 40 ao quadrado, 1.600. 30 ao quadrado, 900. Somando os dois, 2.500. Raiz quadrada, 50. Então, essa hipotenusa mede 50 unidades dessa figura, ou seja, 50 newtons. Então, daí eu descubro indiretamente quanto vale esse comprimento, que é exatamente a intensidade, o módulo, a magnitude da nossa força F6. Portanto, ela também tem 50 newtons de intensidade, assim como a F3. Por isso, essa afirmaçãozinha, resposta verdadeira. Ah, então quando eu tiver uma escala dessa aí, eu posso usar Pitágoras? Deve, claro, né? Se não for fornecido o valor da força. Questão número 4. Julgue a afirmação seguinte também como verdadeira ou falsa. A intensidade de F1 é 70 newtons. Repara que vai ser um procedimento bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Por quê? Olha o desenho aí da representação da nossa força F1. Ela também não é paralela aos quadriculados, então não tem como saber diretamente qual é o comprimento desse vetor. Eu tenho que usar o mesmo artifício de antes, né? Eu posso contar os quadrinhos nas duas direções e usar o teorema de Pitágoras para saber quanto vale a hipotenusa, que vai ser exatamente a intensidade dessa força.
Ora, se você contar, você vai encontrar a mesma coisa de antes. 1, 2, 3, 4, 40. E aqui, 1, 2, 3, 30. Então, teríamos um triângulo de lados 40 e 30. Quanto que é a hipotenusa? Como a gente simulou antes, verificou, 50 unidades. Então, o correto é o valor, o módulo, a intensidade dessa força 1 é 50 newtons e não 70. Esse 70 aqui é para enganar quem não faz o raciocínio que a gente acabou de descrever. Né? Se você contar 40 mais 30, dá 70. Mas não é assim que a gente calcula resultante de forças. Não é? Tem que usar a regrinha do paralelogramo, que acaba sendo esse triângulo de Pitágoras para esse caso aqui. Né? Então, resposta, essa questão é falsa, né? Justamente porque a intensidade dessa força não é 70, é 50 newtons, assim como a gente acabou de ver. Número 5. Questão número 5. Julgue a afirmação seguinte como verdadeira ou falsa. Outro, verdadeiro ou falso. F4 e F6, ou seja, nossa força F4 e a força F6, possuem o mesmo sentido. Outra questão para explorar essa noção de direção e de sentido. Então, lembre-se, direção tem a ver com a reta sobre a qual os vetores estão. De modo simples, a reta dos vetores. Se forem retas paralelas, mesma direção. Se as retas não forem paralelas, direções diferentes, distintas. Que é justamente o caso dessas duas. Ó. Essas duas aqui, a F4 e a F6, não são paralelas, claramente. Então, elas não têm a mesma direção. Normalmente, nós só comparamos sentido de vetores de mesma direção. Se eles são paralelos, eu posso dizer se eles têm o mesmo sentido ou sentidos contrários. Quando as direções são diferentes, normalmente a gente não compara sentidos, a não ser num caso muito específico, que é aquele em que as forças apontam todas para o mesmo ponto. Aqui no caso, pode ser que elas apontem para o mesmo ponto, mas eu não sei com certeza, né? Não tem como saber porque não foi informado. Além disso, esse vetor aqui, sendo uma força, ele pode estar aplicado num outro ponto. Ele pode estar aplicado nesse ponto aqui, né? E ter a mesma direção e sentido que estão desenhados na figura. Então, por não saber essas duas coisas, eu não posso afirmar, uma vez que as forças não são paralelas, ou seja, não têm a mesma direção, como eu acabei de dizer, e não são conhecidos seus pontos de aplicação. É o que a gente costuma chamar de vetores livres. Do jeito que eles estão desenhados aqui, ó, eles podem atuar em qualquer ponto. Se a gente imaginar uma situação física real, imagine que isso aqui, por exemplo, é um automóvel. Ora, se é um automóvel, tem que deixar claro que essa força F6 atua nesse ponto, ou nesse. Em qual dos pontos daquele corpo ela está atuando, com certeza. A partir do momento que eu souber isso também, eu vou poder julgar se o sentido é o mesmo, se elas apontam de fato para o mesmo ponto. Questão número 6. Até agora, vocês estão vendo que são elementos bem diretos. A gente só está questionando sobre características dos vetores que estão desenhados na figura. Não é nenhum procedimento matemático mais rigoroso. Responda, qual é a intensidade das resultantes de F3, dessa forcinha aqui, F3, com a força F5? Então, estou perguntando duas coisas. Intensidade, módulo magnitude, ou seja, quantos newtons terá a resultante delas, e o sentido dessa resultante, para onde esse vetor vai apontar. Então, tem várias opções aqui. Ok? Vamos perceber, então, quais são as características das duas forças que eu quero somar, que eu quero obter a resultante. O que eu posso dizer de F3 e F5? A gente já comentou alguma coisa antes. Lembra? Lá no comecinho. Elas duas são paralelas. Então, elas têm a mesma direção. Duas retas paralelas têm a mesma direção, ou são uma mesma direção. Podendo saber que elas têm a mesma direção, eu posso falar do sentido, que a gente acabou de ver no anterior. Lá eu não podia certificar o sentido das forças, porque elas não eram paralelas e não tinham um ponto de aplicação definido. Aqui eu posso falar. Como são paralelas, eu posso olhar os sentidos. Observe que uma
tem sentido para a direita e a outra para a esquerda. Então, aqui eu posso dizer com certeza que elas têm sentidos opostos. Muito bem. Como fazer a resultante de forças dessa natureza, que tem mesma direção e sentidos opostos? A gente mostrou que, no final das contas, a resultante equivalerá à diferença entre os valores delas. Mas vamos lembrar, passo a passo, como é que a gente fez isso. Vamos lembrar lá. Primeiro, usando a regrinha do paralelogramo, que é a regra mais geral para a gente obter a resultante de duas forças. Para usar a regra do paralelogramo, eu preciso saber o ângulo entre as duas forças. Então, repara como é que a gente faz. Desenhei a força F3 e desenhei a força F5. Lembra que elas têm sentidos contrários? Mesma retinha, uma para a direita, uma para a esquerda. E desenhei as duas partindo de um mesmo ponto. É assim que a gente começa a regra do paralelogramo, para aí poder aplicar aquela expressão final que eu deduzi, passo a passo, lá na última aula. Qual é a expressão? Vamos lembrar? Olha a expressão aí. Força resultante é raiz quadrada do quadrado da primeira intensidade, que é F3 ao quadrado, mais quadrado da segunda, F5, mais duas vezes a primeira pela segunda, vezes o cosseno do ângulo que elas formam. Nesse caso aqui, ó, como elas são opostas, sentidos contrários, o ângulo é de 180 graus. E eu conheço os valores delas que a gente já viu, não é? Então, uma vale 50, que é exatamente a F3, e a outra, a F5, vale um quadradinho só, 10 newtons. Né? Podemos agora substituir esses valores todos. O que nós vamos ter? FR igual a raiz quadrada do F3, que é 50, ao quadrado, F5, que é 10 ao quadrado, duas vezes, primeira 50 pela segunda, 10, cosseno do ângulozinho que elas formam, que é 180. Quanto vale o cosseno de 180? A gente já viu, se você pegar na calculadora, vai ser igual a menos 1. Também mostrei numa das aulas anteriores. E aí, agora você fazer a conta. Isso vai dar raiz de 1.600. Raiz de 1.600 é 40. 40 newtons, que é exatamente a diferença entre os valores, os módulos, as intensidades, as magnitudes dos dois. Um é 50 para a direita, o outro é 10 para a esquerda. Resulta quanto? 40 newtons. Mas veja que a gente obtém isso pela regra do paralelogramo. Claro que você já pode fazer de cabeça sempre que precisar, a não ser que eu peça para você fazer passo a passo pela regrinha, como está demonstrado aqui. Mas normalmente não vai ser mais preciso, né? Isso a gente faz uma vez para se convencer de que fisicamente é assim que o sistema se comporta. Então, havendo duas forças de mesma direção, na mesma reta, com sentidos contrários, a resultante é necessariamente a diferença dos valores delas, ok? E o sentido, para onde que aponta? Ah, vai apontar para o sentido da maior delas, sem dúvida. Mas vamos provar isso. Lembra que existe uma versão, uma segunda maneira de se somarem os vetores, que é a chamada regra da poligonal. Como é que é essa regrinha? A gente desenha os vetores um ligado no outro, consecutivamente. E a resultante vai ser quem? O vetor que vai unir onde começou o primeiro até a extremidade do último, onde terminou de ser representado o último. Vamos fazer isso para essas duas aqui, para a gente certificar qual é o sentido, a direção e o sentido da resultante. Então, olha lá. Pela regra da poligonal, a gente começa de um ponto que a gente chama de origem e desenha o primeiro vetor. Então, vamos desenhar primeiro o F3. Na sequência, olha só, o F3 terminou aqui. Essa é a extremidade do F3. Eu desenho o segundo vetor que eu estou somando, cuja resultante eu estou obtendo. Nesse caso é o F5. Então, o F5 vai ser desenhado aqui, começando aqui. Desenhando o F5. Então, ele começa aqui e segue para a esquerda, porque o sentido dele é para a esquerda. Onde terminamos de desenhar o último vetor, nesse caso são só dois, então o último é esse, o segundo, vamos chamar esse pontinho de P. Pela regra da poligonal, como se desenha a resultante? Ligando-se à origem do primeiro, onde tudo começou, onde o primeiro começou a ser desenhado, foi aqui, ponto O, até o ponto de extremidade do último, que é o ponto P.
Portanto, nesse caso, olha aí o nosso vetor força resultante. Começa em O, termina em P. Veja que ele aponta para a direita. Portanto, de fato, a resultante é para a direita. Então, sempre ela será no sentido da maior força, o que é bastante razoável do ponto de vista físico, inclusive. E o módulo e o valor dela? Desse desenho, dessa geometria, é fácil de ver. É só comparar os tamanhos que a gente já conhece, os comprimentos. Aqui tem um comprimento de 50 newtons. Esse comprimento aqui é 10. Ora, a FR é justamente o que está faltando, né, para completar os 50. 40 newtons, como a gente já tinha demonstrado pela regrinha do paralelogramo. Ok? Então, veja que nesse caso, de fato, forças de sentidos contrários, a resultante delas é a diferença dos valores e o sentido será sempre o sentido da maior, como está mostrado desses dois métodos que eu acabei de apresentar. Estamos relembrando o que a gente fez na aula anterior. Isso também está detalhado lá. Dando a resposta da questãozinha que a gente acabou de fazer, nós encontramos o quê? 40 newtons de intensidade e ela tem sentido para a direita, certo? Então é só mesmo para fechar didaticamente o que a gente tinha feito antes, né? Agora sim. Questão número 7. Pela regra do paralelogramo, qual é a magnitude da resultante de 1 e 6? Então vejamos lá, F1 está aqui e a nossa F6 está aqui. A F6 eu acabei de comentar. Intensidade dela 50, nós fizemos pelo teorema de Pitágoras, 40 e 30. E a F1 também a gente tinha visto lá no começo. Observe que é basicamente a mesma figura. Né? São 4 quadradinhos e 3 quadradinhos. Usando Pitágoras, teremos 5, ou seja, 50 newtons. Né? Então, aqui temos 50 newtons para F1, 50 newtons para F6. E o ângulo de cada uma delas com a reta, que seria o eixo X, digamos, é de 37 graus. Nesse caso, quero usar a regra do paralelogramo e saber qual é a resultante delas. Então, vamos lá, fazer a regrinha do paralelogramo para essas duas. Então, nessa imagem C, o que eu estou desenhando? As duas forças conforme a sua direção e sentido lá do diagrama. Lembra? F1 tem essa direção, 37 graus acima da linha horizontal, eixo X, e a F6 tem 50 newtons de intensidade e ela está 37 graus abaixo daquela linha horizontal do eixo X. Desenhadas as duas com a mesma origem, regra do paralelogramo. Paralela a uma, paralela a outra, e traçamos a diagonal para obter a resultante. Olha aí a figurinha. Então, paralela a cada um deles, e a resultante é exatamente o segmento OP, que é a diagonal desse paralelogramo, começando no ponto O, ponto de origem. Pergunta é, quanto vale FR? Não precisamos mais usar nada a não ser aquela relação que a gente já deduziu. Então, olha a nossa relação. Força resultante, raiz quadrada, quadrado do valor da primeira, F1 ao quadrado, quadrado do valor da segunda, F6 ao quadrado, duas vezes a primeira, F1, a segunda, F6, cosseno do ângulo θ que elas formam. Aqui você precisaria tomar um cuidado de atenção. O ângulo entre as direções das duas forças. Qual o ângulo que a reta dessas duas forma? Então, veja, o ângulo entre essas duas retas que estão aí na figura. É esse ângulo total que aparece aí. Então, veja que eu vou fazer com o ponteiro do mouse. Ó. É entre uma reta e outra. Então, começa aqui o ângulo e ele vai terminar aqui. É o ângulo formado pelas duas retas, de uma até a outra. Quanto vale esse ângulo? Ora, o desenho é claro. 37 graus até aqui, mas não completou. É o ângulo entre as duas retas, tem que chegar na segunda. Então, mais 37 graus. Então, esse ângulo total é 37 graus mais 37 graus. Ou seja, o ângulo θ que nós vamos usar na relação para o cálculo da resultante é exatamente o ângulo de 74 graus. Perfeito? Agora, substituindo os valores. Como a gente tinha visto, cada uma delas tem intensidade 50, então vai ficar F1 50 ao quadrado, mais F6 ao quadrado, 50 ao quadrado, mais duas vezes F1 50, F6 também 50, cosseno do ângulo que elas formam, 74. Aí precisa da calculadora. E
lá na calculadora com 3 algarismos arredondando, isso dá 0,276. Fazendo essa conta toda aqui e tirando a raiz quadrada, nós vamos encontrar aproximadamente 80 newtons. Esse, então, é o valor da força resultante que é pedido aí na nossa questãozinha, né? Então, seria a alternativa de valor 80 newtons, ok? Então, veja que até agora, questão de aplicação direta da relação, com um detalhezinho ou outro que a gente precisa prestar atenção, né? Mas não tinha nada que exigisse maiores raciocínios, né? É simplesmente para aplicar esses resultados que a gente obteve e vai usar daqui para frente sempre. Questãozinha número 8. Pela regra do paralelogramo, de novo, qual é a magnitude, ou seja, a intensidade, o valor, o módulo da resultante de F1 com F3 agora? F1 a gente acabou de usar e a F3 também a gente já tinha citado, né? O que há de comum entre as duas? De novo, ambas têm 50 newtons de intensidade, que a gente já tinha contado. Essa daqui são 5 quadradinhos e essa daqui a gente resolveu com Pitágoras para saber qual é a medida de sua intensidade. Então, ambas de 50 newtons e agora, repara, essa daqui tem apenas o ângulo de 37. E a F3 não tem ângulo nenhum com o eixo horizontal. O ângulo é 0 grau. Essa é a diferença entre esse problema e o anterior. Aí a gente quer saber, dentre essas alternativas, qual é o valor da resultante. Então vamos lá aplicar a regrinha do paralelogramo novamente. Então nessa imagem D, ó, qual é o processo? Está vendo? Desenho as duas forças com a sua direção e sentido a partir de um mesmo ponto de origem, ponto O. Então F1 tem essa direção e sentido e F3 era horizontal lá na figura, como a gente tinha visto. Ok? Regrinha do paralelogramo, paralelo a um vetor, paralelo a outro, diagonal. Lá vai. Então, veja aí, a diagonal é a nossa resultante. Observe agora que, pelo desenho, fica claro que o ângulo em questão é 37 graus, diferente do caso anterior. Substituindo, nós vamos usar a relação, né, de novo, para resultante. Então, quadrado da primeira, da segunda, 2 vezes o produto entre elas, cosseno do ângulo que elas formam. Substituindo, como a gente já verificou, as duas têm intensidade 50, ao quadrado, 2 vezes uma pela outra, 50 vezes 50. E o ângulo agora é só 37 graus. Usando a calculadora, esse ângulo de 37 tem cosseno 0,799, arredondando com 3 algarismos significativos. Fazendo essa conta e tirando a raiz quadrada, o que a calculadora vai fazer, nós vamos encontrar aproximadamente 95 newtons. Portanto, resposta da questão número 9, olha lá, 100 newtons exatamente, 95 aproximadamente, 170 exatamente, 74 aproximadamente, como a gente acabou de mostrar, é 95 newtons, valor aproximado, né? Se você fizer na calculadora, você vai ver que dá bem próximo de 95. Arredondando, 95. Muito bem. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Uma situação física um pouco mais aplicada, que é exatamente trabalhar com um caso em que a gente tem mais de duas forças, que foi o tema dos 2 últimos vídeos, das 2 últimas aulas, em que eu detalhei passo a passo como obter a resultante quando a gente tem mais de 2 forças que não são paralelas, que tem cada uma a sua direção. Aí, se você lembrar, se você assistir o vídeo com atenção, se não, volta lá sempre que precisar. Pause o vídeo, faça anotação. É assim que essa metodologia desses tempos de hoje vai funcionar. Eu primeiro mostro por que é mais conveniente se resolver problemas desse tipo usando as chamadas componentes cartesianas. Eu mostro que seria muito mais complicado resolver com paralelogramo e resolver com a poligonal, caso de 3 forças. Para 2 não tem problema, como a gente acabou de ver nos exercícios anteriores aí. Do 7 para trás, todos eles se resolve de uma vez só aplicando a relaçãozinha, porque são 2.
Mas se eu tiver 3 ou mais de 3 que não são paralelas, o melhor método, sem dúvida nenhuma, é o das componentes. Por isso eu fiz passo a passo, mostrei quais são as 4 relações que a gente usa para calcular as componentes, como fazer a resultante em x, em y, e finalmente saber qual é a resultante do sistema total. Essas 2 questões, a 9 e a 10, vão cobrar exatamente isso, tá? Então é bem parecido com o que eu fiz na última aula, está no vídeo. Então vamos ver em detalhe aí essas 2 questõezinhas. Instrução para as questões 9 e 10. Observe e analise atentamente a situação física, ou seja, um contexto real. Lembra daquela situação lá descrita dos primeiros vídeos? A gente tem uma situação do mundo real que a gente quer modelizar. É isso que vai acontecer aí. Isso está na imagem 2, que vai aparecer daqui a pouco, na qual são esquematizadas as forças atuantes sobre um helicóptero, num determinado instante. As questões 9 e 10 referem-se ao sistema de forças nela apresentado. Então, gente, como eu tinha dito, nossa situação física é um helicóptero que se encontra certamente em voo. Não dá para saber isso, porque lá foi dito em um instante. É uma foto. Se é uma foto, é um instante que tem uma duração mínima, ele pode estar voando horizontalmente, pode estar voando numa outra direção, e inclusive ele pode estar com, por exemplo, essa parte de contato de apoio no solo ainda. A gente não sabe. Isso não é ponto de discussão agora nesse problema. O problema vai tratar das forças que nesse instante estão atuando. A partir da semana que vem, aí a gente vai contar a história toda das situações físicas. Conhecendo a resultante das forças, como a gente vai ler lá na introdução, no prefácio do livro do Newton, a gente prevê o futuro de tudo que se move. Aquelas equações de movimento que o Ailton viu com vocês aí, reviu, triviu, o que acontece? Nós vamos dar sentido a elas. Porque a partir do momento que, por exemplo, eu estou assistindo o começo do movimento desse helicóptero, eu vou poder fazer previsões. Daqui a 10 segundos, qual a velocidade dele, qual o deslocamento que ele vai ter efetuado nesses 10 segundos, qual a velocidade dele, qual a sua altitude. Mas de nada adiantam aquelas relações lá para o movimento uniformemente variado, etc., se a gente não conhecer quem são as forças. Porque, como a gente vai ver semana que vem, é a resultante dessas forças que determina quanto de aceleração terá aquele corpo que se move. Aí sim, conhecendo a aceleração, tem lá v ao quadrado, v0 ao quadrado, 2 vezes a aceleração, deslocamento, aí você consegue prever outros parâmetros. Todos são função da aceleração. E quem determina a aceleração que qualquer corpo vai ter? O conjunto de forças que agem nesse corpo. Mais especificamente, a resultante. Portanto, a gente só consegue prever qual movimento que algo tem na natureza, esse algo macroscópico, a partir do momento que a gente conhece as forças e sabe fazer a resultante delas, certo? Muito bem, então esse é o problema. Independentemente do que vai acontecer com o helicóptero daqui a pouco, nesse momento, o que eu posso prever é a resultante dessas forças. Quais são elas? São 3 forças. Uma F1 de 74 kilonewtons. Lembra que quilo é 1.000. Então, 74 mil newtons. Mais à frente, semana que vem, quando eu definir sistema de unidades para força, entrar nesses detalhes, a ideia de Newton vai ficar mais clara. O que é um Newton? Quanto equivale a um Newton? Então, se a gente tentar imaginar qual a origem física dessa força, qual seria? Lembra do barquinho? O barquinho se movia por ação do vento que batia na vela. Era aquela força F1 que aparecia lá no barquinho do problema que eu resolvi no vídeo. E esse F1 aqui? Qual será a origem dele? Lembra, o helicóptero tem a sua hélice, ou seja, as pás dessa hélice, se estiverem girando, elas são projetadas como um ventilador. O ventilador empurra o ar. A hélice, ao girar, ela tem um formato, um desenho, que quando ela gira, o ar é empurrado no sentido oposto, né? Nesse caso aqui, contra a carenagem do helicóptero, seria para baixo. Existe a terceira lei de Newton, que você viu lá no ensino médio, princípio de ação e reação. Então, ao empurrar o ar para baixo, o ar exerce de volta nas pás do helicóptero e, consequentemente, no corpo dele como um todo, essa força F1. Essa é a chamada força de sustentação aerodinâmica de voo. Então,
Essa F1 vem dessa origem, só para te dar uma ideia de onde vem essa força. E quem seriam F2 e F3? A F2 vale 9 kN, está no eixo X e aponta para a esquerda. E a F3 vale 50 kN e aponta para baixo. Bom, só adiantando, a gente vai ver em detalhes situações como essa semana que vem. Esse F3 é o peso do helicóptero, é a força gravitacional que puxa o helicóptero para baixo. E se ele estiver em voo, digamos, para a direita, se, eu não sei, lembra no começo? É um instante. Não sei aí o que está acontecendo exatamente com ele. Supondo que esteja voando para a direita, ele está indo de encontro ao ar. O ar à frente dele causa uma resistência. Seria essa força aqui, F2. Que nesse caso vale 9 kN. E o peso do helicóptero, o F3, no caso, 50 kN. O ângulo θ da direção de F1, 71 graus com eixo X. Muito bem? Então vamos lá obter as componentes, que é o que é pedido primeiro. Ó. Questão 9. Marque a alternativa que representa os respectivos valores de F1x e F1y da força F1. Lá na última aula eu mostrei isso detalhadamente. Então, quem ainda não lembra como faz, veja lá 10 vezes até ter claro. Vamos fazer mais uma para você ter mais um registro. Dada a força F1, como é que a gente faz? Regra do paralelogramo ao contrário. Paralelo a um eixo, paralelo ao outro. Olha lá. Ó. Paralelo ao eixo Y, e você vai obter o que a gente chama de componente X do nosso vetor. Essa aqui é F1x, componente da força F1 na direção X. A mesma coisa para obter a segunda componente, paralela ao eixo X, para a gente obter quem? A componente chamada de F1y, componente da força 1 na direção Y. Como calcular esses dois valores? Que é o que eu pergunto nessa questão. Eu já deduzi isso, está lá bonitinho, nas 4 relações que a gente fez. É só aplicar. F1x, para esse caso, em que o ângulo θ é com eixo x, é mais ou menos F1 cosseno θ. Mais ou menos conforme o sentido. É só olhar o desenho. Para onde aponta o sentido de F1x? Olha lá, aponta para o sentido positivo do eixo x. Então vai ser mais. O valor de F1 e θ nós temos, é só substituir. F1 vale 74, cosseno do ângulo, o θ a gente viu lá no enunciado, 71 graus, na calculadora 0,326. Fazendo essa continha, você vai encontrar aproximadamente 24 kN. Então, esse é o valor dessa componente. Para outra componente, também já deduzimos como se calcula, é só aplicar. Mais ou menos F1 seno θ. Lembra que tem que olhar para onde ela aponta. Olhando o desenho, F1y aponta para cima, sentido mais. Então, aqui é mais. Substituindo os dados, teremos o F1 de 74, cosseno, agora, de 71. Na calculadora, esse seno é 0,946. Fazendo a continha, isso vai dar aproximadamente 70. Então, a componente x, 24, e a componente y, 70. Uma vez obtidas as componentes, a gente não precisa mais da força que tem essas componentes. Ou uma coisa ou outra. Lembra que são equivalentes. Ter aquele vetor F1 é a mesma coisa fisicamente que ter ao mesmo tempo F1x e F1y no seu sistema. Produzem o mesmo efeito. Uma vez que eu obtive as componentes, eu dispenso. Eu não uso mais a força F1. Portanto, resposta da nossa questãozinha, os valores são 24 e 70 kN, né? A última pergunta, rapidinho, né, que o Alisson está chegando. Marque a alternativa cujos termos completam corretamente a frase seguinte. A força resultante sobre o helicóptero tem módulo igual a, quero a resultante de todas aquelas. E qual a direção? Qual o ângulo que ela forma com o eixo X? Também fiz na aula passada. Então, olha o desenho de novo. Então, a gente tinha já as componentes F1x e F1y, 24 e 70 que a gente calculou. Agora, eu preciso de todas as outras componentes também. Quem eram as outras forças? Era F2 e era F3. Para essas aí, eu tenho que calcular alguma componente? Não tenho, né? Por que que não tenho? Porque essas aí já estão no eixo X e no eixo Y. A gente só tem que calcular componentes para aquela força que não está num eixo nem no outro.
Aí tem que usar seno e cosseno. Repara que a F2 já está no eixo X e a F3 no eixo Y. Só tem que prestar atenção agora no sentido, né? Lembra do sinalzinho? Então, olha lá. A força 2 vale 9. Esse é o módulo. Mas para onde que aponta a componente dela? Para a esquerda. Por isso que eu vou escrever aqui, ó. F2x vale menos 9, porque aponta para a esquerda. Olha a F3. Qual o valor dela? 50. Vou colocar no meu diagrama de componentes, tem que pôr o sinalzinho do sentido. Então, a minha F3y vale quanto? Menos 50. Por que menos? Porque ela aponta no sentido contrário ao eixo do y, para baixo. Feito isso, tendo todas as componentes de todas as forças, a gente agora calcula a resultante. Basta somar F1, F2 e F3 em cada direção. Primeiro no X, depois no Y. Então, vamos lá. Ó. Como vai ficar FR na direção X? Basta olhar quem está na direção X. Eu tenho F1x de 24 e F2x de menos 9. Então, é só somar. Quanto que dá? 24 mais menos 9, que é 24 menos 9, que é 15. Naturalmente, gente, você pode fazer de cabeça. 24 para a direita contra 9 para a esquerda. Quanto que é a resultante? 15 para a direita, como a gente viu lá naquele outro. Na direção, então, nós temos aí, ó, representada a resultante que a gente acabou de calcular, né? 15 newtons para a direita. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa, só que para o eixo Y. Basta olhar o desenho, o que nós temos lá? Temos uma F1Y de 70 para cima contra uma F3Y de menos 50 para baixo. Qual que é a resultante? Só aplicar. 70 mais menos 50, dá 20. E justamente a diferença entre as duas, porque são opostas, não é? Como a gente já demonstrou. Resultante, então, vale 20 newtons, quilonewtons. Então, temos resultante na direção X deu 15, resultante na direção Y deu 20. Resultante dessas duas. Como elas são perpendiculares, muito facinho, né? Teorema de Pitágoras, aplicando a regrinha do paralelogramo. Ó, né? Então, é essa hipotenusa que eu quero descobrir. Como calcular a hipotenusa? Aplicando o teorema de Pitágoras. Então, vai ser FRX ao quadrado mais FI ao quadrado, raiz. Então, 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Isso aqui dá 225 mais 400, 625. E a raiz é exatamente 25 quilonewtons. Portanto, o valor da força resultante sobre o helicóptero, aquela que vai acelerá-lo, dar velocidade para ele e fazer com que ele se desloque tantos ou quantos metros, é exatamente 25 quilonewtons. Como a gente vai ver semana que vem, relacionar isso com aceleração, com velocidade, etc. Para terminar, qual é a direção exata? Isso é importante para quem está pilotando o helicóptero. Para onde exatamente essa resultante vai me levar? Eu tenho que saber esse ângulo. A gente mostrou lá naquele videozinho. É a quarta relação para saber o ângulo da resultante. A gente vai usar a tangente. O que é tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Oposto, adjacente. Quem é o oposto? É Y. É exatamente o valor de FRY. Está aqui. E o adjacente é FRX. Nesse caso, 20, que é esse tamanho, olha lá, ó, 20 quilonewtons, dividido por 15. Dá 1,33. Aí precisamos da função inversa, chamado arco tangente, é aquela funçãozinha, né? A menos 1 que tem lá na sua calculadora, e isso dá 53 graus. Portanto, resposta dessa questão, quais são os dois valores que completam a nossa frase, newtons e o ângulo de 53 graus. Tudo bem? Então, boa noite a todos e todas, e aguardem boas notícias, bons estudos. Qualquer coisa, mande aviso no e-mail ou lá na sala. Boa noite, então.